É tanto sofrimento para o povo africano. Se está neste vídeo, não deixe de seguir, se inscreva no canal e deixe o teu comentário. O povo africano é um povo que é visto como um povo mais miserável de todos. Em todas as vertentes. Quando o Ocidente implementa alguma regra, ele olha a África como um lugar onde só há indigência, há sofrimento. E para isso, há uma pergunta que eu deixo para você. Quem é o verdadeiro causador do sofrimento do povo angolano? E onde há o problema? Onde está o problema da África? Vamos acompanhar este vídeo aí. Não deixe aí de seguir. Assista até o fim e você vai saber a história de África. Uma verdade crua e nua e muito triste. Vamos acompanhar. Eu tenho orgulho enquanto africano. Ainda bem, eu tenho Orgulho enquanto africano. Você é português. Você invadiu o meu país. Você invadiu o meu continente durante 5 séculos. Durante 5 séculos. E no fim do percurso, André Ventura... Então, nós vimos este jovem a confrontar o André Ventura, presidente então do Chega. E nós ouvimos bem as palavras dele. Ele disse que a África sofre por consequência da escravidão que sofreu por intermédio do Ocidente. E eu pergunto para você, será que isto é verdade? Então, nós imigramos, saímos dos nossos países para vir cá à procura de trabalho. Mas será que no nosso país não há trabalho? Será que os nossos países de origem não há condições para nos manter seguros e estáveis? Esta é a pergunta também que eu deixo para vocês. Eu quero reiterar o seguinte neste vídeo. Segundo a minha narrativa, eu posso afirmar com toda a verdade: o problema da África não é material. O problema da África não é financeiro. O problema da África é um problema espiritual. Este problema é que faz com que todos os africanos carregam uma percentagem de sofrimento. Se nós vamos ver na história, segundo a colonização da África, de alguns países da África, é que só houve colonização porque houve uma aceitação dos líderes políticos que estiveram naquele momento. E, aliás, muitos de nós não conhecemos bem o que é a verdade. A escravidão não é a cor negra. A escravidão existiu muito antes dos colonizadores irem para a África colonizar. Porque antes já havia escravidão em muitas outras áreas. Você vai pesquisando. Existe uma história toda nossa, tanto da África e outros países, que estão imprimidos nos livros. E também tem histórias que têm acesso online, na internet. Muitos não querem saber a verdade. O que é que se passa? É que o povo africano virou-se contra o Ocidente a pensar que o Ocidente é o maior problema, o causador do problema deles. E neste vídeo eu vou para dizer para vocês que o verdadeiro causador do sofrimento da África, em particular, por exemplo, Angola, são os líderes políticos, os líderes religiosos. São esses que causam sofrimento do próprio povo. Porque enquanto nós nos viramos contra o Ocidente, os nossos líderes estão à vontade, ficam livres e têm mais tempo no poder a desfrutar daquilo que é nosso. Nós saímos dos nossos países à procura de melhores condições de vida, enquanto que o nosso país tem condições para nós. A África não tem problema financeiro, a África não tem problema material.
Eu vou repetir. A África tem problema espiritual. Os colonizadores, quando foram em África, por exemplo, quando foram colonizar Angola, Congo e outros países, para a comunidade de CPLP, por exemplo, Portugal, os portugueses, quando chegaram em Angola, ou quando foram para colonizar Angola, tiveram contato com os reis. Então, esses reis se desviaram espiritualmente, não carnalmente, se desviaram espiritualmente, foram convencidos, foram evangelizados. Por isso que o rei do Congo foi a primeira pessoa a ser evangelizado, se tornou cristão. Quando ele se tornou cristão, então ele deu como oferta as suas relíquias. Então, as relíquias africanas, muitas das relíquias africanas, estão espalhadas no mundo todo. Então, os Soba, o papel do Soba é proteger o povo da calamidade, doenças, guerras, poderes malignos. Então, esses reis tinham como missão de proteger o povo. Esses reis não tinham como objetivo de ganhar alguma coisa, ou ter dinheiro, ou ter status na sociedade. Não. Eles viviam em casas, casebres, mas tinham uma missão nobre de proteger o povo contra todo o mal. O mal, quando vinha numa determinada etnia, numa determinada tribo ou num determinado povo, não passava sem primeiro passar pelo rei. O rei que protegia. Eu vou dar um exemplo para você que é adulto e sabe, ou que ainda não sabe. Os reis tinham poderes místicos de modificar a visão de qualquer pessoa que vinha então para fazer mal. Por exemplo, se vinha num bairro, um bairro que tinha pessoa, então o rei transformava aquele bairro em rio ou lagoa. Aí o inimigo vinha, não encontrava ninguém. Ou encontrava um deserto, encontrava uma montanha, não via ninguém. Então, o povo era protegido. Por isso que anteriormente, nas gerações antepassadas, os do norte não ficavam com os do sul, nem do oeste, nem do oeste. Então, não se misturavam, porque as culturas não casalavam. Daquele bairro, não via no outro bairro. Não fazia isso. Todos só viviam. Que é de uma família, é de uma família. Você quer manter, quer casar, manter numa geração, e mesmo naquela geração não misturavam, porque eles conheciam as gerações. Então, os Soba, um português mais vulgar que nós conhecemos, os Sobas, que eram os reis, protegiam o povo. Mas já o rei do Congo, os reis, então, foram convencidos de que a nossa cultura não vale, é uma cultura demoníaca, que não presta. Então, para você ter uma cultura boa, então tem que se converter, tem que ser cristão. Então, os Soba foram os primeiros a serem cristãos. E agora imagina, um líder de poder místico, um líder de poder político, um líder de poder social, quando se torna uma pessoa, automaticamente o povo tinha que se alinhar. Então foi assim que surgiu a escravidão. Os reis começaram a vender pessoas, outras pessoas também, e aquilo tornou-se um hábito. O tio vendia o sobrinho, a tia vendia a sobrinha, os pais vendiam os filhos, a mãe vendia, era assim. Os escravos, os portugueses chegavam, compravam pessoas ou davam o que eles tinham como presente e recebiam pessoas. Então aquilo chamava-se comércio de escravo. Diferente que atualmente que chama-se tráfico humano. Então, a escravatura foi isso. Então, quem permitiu isso são os próprios líderes. Por quê? Nós, África, está desprotegida porque não temos poderes místicos e como se fosse do Ocidente.
Porque o Ocidente usa o nosso poder para nos enfrentar, para nos enfraquecer. Agora, os líderes políticos é que são os maiores causadores dos problemas do nosso povo. Se você for ver, a maioria dos líderes políticos da África são cristãos. São todos eles cristãos. Então, sendo cristão, o cristianismo não vem fortalecer, não vem beneficiar a África. Fortalece o Ocidente, a quem trouxe o cristianismo, não fortalece a África. Por isso que a África está como está, não vai mudar. Para a África mudar, temos que resgatar a nossa cultura, os nossos hábitos anteriores. Os mais velhos têm que sentar, têm que conversar para resgatar o que nós perdemos. Senão, a África não vai mudar. Vai sempre continuar do jeito que está. Porque os líderes se desviaram, adotaram um sistema diferente em relação ao que é da África. Segue esse canal, se inscreve, tem mais assunto. Se tiver mais dúvida, deixa teu comentário, eu vou responder para você.